Vamos falar sobre o risco do desmame precoce? Sou a enfermeira Anne Vexorek e eu vou te preparar para uma amamentação sem dor. Muito comuns, principalmente a partir do segundo mês de vida. E nós sabemos que existem diferentes fatores que podem levar uma mãe a desmamar o seu bebê. Uma das causas mais comuns relatadas nos estudos científicos é a baixa produção de leite ou a queixa do pouco leite. Só que a queixa do pouco leite, ela nunca vem sozinha. Normalmente, os fatores que levam ao desmame são diversos. Dentre eles, um dos mais comuns, que as mães realmente acabam relatando durante os atendimentos, é o uso dos artifícios, utilizados principalmente para suprir as necessidades de sucção do bebê, como a chupeta, e outros para introduzir algum tipo de alimentação para o bebê, como água, chás, ou até fórmula infantil, como a mamadeira. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre essas situações que levam à baixa produção de leite, que é uma preocupação muito comum das mães, e por que é que a chupeta e a mamadeira podem realmente levar a um desmame precoce. Então, a baixa produção de leite, ela normalmente está associada, às vezes, a alguns fatores que são como o cansaço, a fadiga, a pouca sucção do bebê, a extração ineficaz desse leite, ou simplesmente a introdução de algum alimento, porque às vezes a mãe está muito cansada e ela acredita que se ela der uma mamadeira à noite, o bebê pode dormir um pouco mais e ela vai conseguir descansar. E também porque ela acredita que muitas vezes a quantidade de leite que ela está oferecendo para o seu bebê não está suficiente, ele está chorando de fome. Então vamos lá, por partes, o bebezinho, quando nasce, ele vai buscar sempre o seu instinto natural, que é a sucção. Nem todos os bebês nascem sabendo mamar, embora a amamentação seja algo biologicamente determinado, ou seja, os mamíferos têm um instinto de sucção, ela é socioculturalmente condicionada, ou seja, são as influências que nós temos, culturais, que fazem com que a gente tenha aí diferentes informações sobre a amamentação, principalmente aquelas que vêm trazendo, às vezes, algumas situações de mitos relacionadas a pouca produção de leite, leite fraco, será que meu bebê está ficando satisfeito? Se eu oferecer chazinho, meu bebê vai ficar mais calmo. E, enfim, esses mitos são muito frequentes. E as mães, elas acabam por muitas vezes recebendo várias influências externas e que fazem com que realmente elas tenham algumas dificuldades na amamentação por fatores relacionados principalmente a posições, posturas, orientações inadequadas. E nós precisamos informar as mulheres para que elas tenham realmente em si o empoderamento e o conhecimento para que elas tomem as decisões adequadas. Quando uma mãe queixa de pouco leite, a primeira pergunta que nós precisamos fazer é: por que é que você acha que você tem pouco leite, mamãe? Então, se a sua resposta for porque o meu bebê mama e não fica satisfeito, quer mamar de novo, ou ele mama, dorme pouco tempo e quer mamar de novo, então nós precisamos avaliar o quê? Primeiro lugar, se o seu bebê está mamando, ele vai ter que fazer bastante xixi. Se ele está mamando o dia inteiro, muitas vezes, como é que está o xixi desse bebê? Quantas fraldas eu estou trocando por dia? Se eu estou trocando muitas fraldas por dia, é sinal de que ele está conseguindo extrair bem o leite. Se a mamãe falar para mim que ela está dando mamar para o bebê praticamente, o dia todo, ele está dormindo muito pouco e ela está trocando pouca fralda desse bebê,
possivelmente esse bebê não esteja conseguindo extrair adequadamente esse leite. Outra questão que nós precisamos fazer para essa mãe é: você sente a sua mama encher? Você está conseguindo sentir ela encher? E aí, muitas das vezes, ela vai dizer: eu sinto a minha mama mais cheia no início da manhã e no final do dia eu sinto que a minha mama está muito murchinha. Eu sinto que no final do dia o meu bebê reclama mais porque ele não está se satisfazendo. Então aí nós temos duas coisas diferentes. Primeira, se o meu bebê está ficando muito tempo ao peito fazendo pouco xixi, nós precisamos corrigir a pega, porque provavelmente o nosso bebê não esteja conseguindo extrair adequadamente esse leite. Talvez ele esteja fazendo um grande tempo de sucção não nutritiva, que a gente fala, que é aquele bebê que fica sugando, mas muito próximo ao mamilo e não consegue extrair o leite. E nesse momento o bebê gasta também muita energia, né? Porque sucção para o bebê é como se fosse uma academia para nós, então o bebê demanda de muita energia. Então ele gasta energia, aquilo que ele consome é muito pouco e aí acaba não conseguindo realmente ganhar peso. Então esse é um dos fatores. E quando ele não extrai adequadamente o leite da mama, porque a sucção dele não é efetiva, essa mama da mamãe vai começando a diminuir a produção. Então, lembrar que a produção da mama, ela está condicionada à saída do leite. Se esse leite está saindo bem, se essa mama, está produzindo e o leite está saindo, a mama está produzindo, o leite está saindo, a mama está produzindo, o leite está saindo, essa mãe vai ter uma boa produção de leite. Agora, se essa mama está produzindo, está saindo pouco leite, até por uma própria defesa do organismo, ela vai começar a regular a produção e diminuir essa produção para aquilo que está saindo. Então a gente precisa fazer com que essa sucção seja efetiva, para que essa mama seja esvaziada adequadamente, para que essa mãe tenha uma boa produção. Agora vamos lá, se esse bebê está mamando bem, ele está sugando, ele está extraindo bem esse leite, mas a mama dessa mãe está vazia, porque ela realmente amamentou, o bebê extraiu bem o leite na manhã e foi mamando, chegou ao final do dia e ela está sentindo que essa mama está muito vazia, nós precisamos lembrar que o cansaço, o desgaste físico, a exaustão dessa mãe faz com que diminua realmente essa produção. Então é importante que essa mãe tenha alguns intervalos de descanso durante o dia, que ela se hidrate bem, que ela se alimente bem, para que ela tenha energia suficiente para produzir leite durante todo o período do dia na amamentação. Então essa é uma fase muito específica e que normalmente a gente observa no segundo mês de vida do bebê. Anne, mas por que a minha produção diminuiu tanto se lá no início, quando eu ganhei o meu bebê, o meu peito encheu muito e eu tinha muita produção de leite? E com o passar do tempo eu fui percebendo que ela diminuiu. Isso realmente pode acontecer, principalmente porque eu acabei de falar, a mama vai autorregulando a sua produção em virtude de uma defesa, para que essa mama não engurgite, para que não fique com excesso de leite, então ela vai produzindo aquilo que está saindo. Então, no início da amamentação, é muito comum que as mães tenham uma produção muito maior do que aquilo que o bebê está dando conta. Mas a maioria das mulheres, a grande maioria das mulheres não extrai o leite. A grande maioria das mulheres retira o leite no momento daquele desconforto maior, quando essa mama está muito cheia, muito dura, muito tensa. E depois disso, quando ela percebe que a mama vai ficando um pouco mais macia, ela passa a não tirar o leite. Às vezes ela diz, nossa, minha camisa fica molhada, minha roupa fica toda molhada. Mas você está esgotando o seu peito, mãe, antes das mamadas ou no intervalo das mamadas? E a maioria, a grande maioria das mulheres relata, não estou tirando o meu leite. E aí, quando chega na fase crítica, que é o estirão de crescimento dos bebês, que é os 2 meses de idade, 2 meses e meio mais ou menos, essa mãe sente que essa produção de leite está insuficiente. Ela percebe que aquele volume de leite que ela tinha antes não está igual. E na verdade não é isso.
né? Na verdade, o bebê cresceu, ele precisa de um volume muito maior, mas a mama foi se acostumando a produzir menos, a produzir o suficiente para aquilo que o bebê precisava. E de repente, de um dia para o outro, esse bebê ele precisa de um dobro de volume para se satisfazer. Então ele vai esgotar a mama muito mais rapidamente, aquela mama que vinha produzindo já aquela quantia limitada para que o que ele bebê precisava, e ela não vai conseguir de um dia para o outro se autorregular e produzir um montão de leite. Ela vai precisar de um tempo para isso. E para isso, então, é que a mamãe vai precisar deixar esse bebê sugar mais, deixar esse bebê mamar nas duas mamas se for preciso, não introduzir chupeta, mamadeira, fórmula infantil, nada, porque se eu coloco um outro alimento para o bebê e ele passa a sugar menos o peito, vai diminuir mais ainda a minha produção. Então lembrar que o que vai ser importante nessa fase? Manter livre demanda, fazer com que esse bebê realmente consiga extrair bem esse leite, então deixa ele mamar à vontade no peito. Ele está reclamando, ele está choramingando, ele quer mamar mais um pouco, passa para outra mama, deixa ele mamar outra mama. E aí, quando esse bebê dormir, quando esse bebê descansar, que essa mãe descanse também. Porque no horário do descanso é que a gente acaba liberando uma maior quantidade do hormônio que produz o leite, que é a prolactina. Então, se você puder fazer um descanso nesses intervalos, é importante que você faça. Eu falo que sempre a gente tem uma vontade de dar uma cochilada depois do almoço, né? Então, se o seu bebê dormir depois do almoço, deita e dorme um cochilinho que você vai verificar que lá no final da tarde você vai ter uma produção maior de leite, que à noite você não vai ficar angustiada porque o peito está vazio. Outra coisa que é importante lembrar, e eu já falei, tem vídeos meus gravados sobre isso, que peito não é reservatório, não é depósito, ele é fábrica. Então quer dizer, se está saindo, vai ser produzido mais. Se está cheio, eu vou diminuir um pouquinho a produção, esperar sair esse para daí produzir outro. E lembrar que é a lei da oferta e da procura. A amamentação é assim, né? Então, quanto mais sai, mais vai ser produzido. Quanto menos sai, menos produção terá. Então, uma coisa muito importante é deixar realmente livre demanda. Segunda coisa, o descanso. E terceira coisa, a alimentação e hidratação. Mamãe tem que se alimentar e se hidratar bem para que ela consiga realmente repor as energias, repor esse líquido que está saindo e que ela tenha uma boa produção de leite. Agora, uma outra causa que eu quero falar para vocês da pouca produção de leite é a chupeta e a mamadeira. A chupeta parece um artifício muito inofensivo, né? A gente acaba oferecendo chupeta para os bebês como uma forma de que eles não fiquem muito tempo ao peito, sugando, sugando, sugando. A gente quer que o bebê sugue para encher a barriga e durma. Mas a natureza não fez para isso o nosso seio e o nosso bebê não se contenta só com essa sucção da mamada. Existem alguns bebês que necessitam de um tempo maior na mama e existem algumas mães que necessitam de um bebê que mame mais tempo na sua mama para que ela tenha uma maior produção de leite. A gente precisa lembrar que cada ser é único, individual e é diferente dos outros. Eu não posso comparar o meu bebê ao bebê da minha amiga, da minha vizinha, que mama 15 minutos e dorme por 3 horas. Eu não posso comparar a minha produção de leite com a produção de outra mãe, porque ela tem uma situação e eu tenho outra situação de vida. Tem algumas influências que ela tem e eu tenho outras, né? Sejam culturais, sejam influências no nosso apoio familiar, na nossa rotina familiar. Então, lembrar que algumas situações vão influenciar essa nossa produção de leite. E que muitas vezes a gente acaba querendo ter um descanso e a gente oferece chupeta para o bebê. E a gente diz, Anne, mas por que isso pode realmente influenciar, né, na produção? Porque muitas vezes, aquele tempo que o bebê está ali sugando, chupando aquela chupeta, ele deveria estar no peito e essa sucção ao peito mandaria estímulo ao cérebro para que fosse produzido mais leite.
Então, quando eu ofereço muita chupeta para o bebê, eu deixo de oferecer mais tempo ao seio. Quando eu ofereço menos estímulo ao seio, diminui produção. Além do que, pode causar o que a gente chama de confusão de bicos. Lembrar que quando o bebê chupa a chupeta, ele faz o exercício da função muscular diferente de quando ele tem que sugar esse peito. Então, os músculos envolvidos no movimento da sucção da chupeta são dessa forma. E eu uso muito esses músculos que são o bucinador e forço muito eles para dentro e a boca do bebê fica fechada, ó. É exatamente assim que o bebê chupa a chupeta. E quando o bebê vai para o peito, ele tem que abrir a boquinha, projetar a língua para frente, fazer um movimento ondulatório com essa língua e deixar essa bochecha redonda para que ele consiga extrair o leite. E muitas vezes, como ele chupa muito tempo essa chupeta, ele vai para o peito e a tendência é que ele sugue da mesma forma como que ele sugou aquela chupeta. Então, quando ele suga o peito da forma como que ele estava chupando a chupeta, ele não vai conseguir extrair esse leite. E aí, não consegue extrair adequadamente, diminui produção, o bebê perde peso, o bebê fica insatisfeito, fica muito tempo acordado, não consegue dormir e fica com fome. Então, essa confusão de bicos também causa redução da produção de leite. Mamadeira tem a mesma função. Além da confusão de bicos, no momento que você oferece uma fórmula infantil para o bebê, ele não vai sugar o peito. E lembrar que a fórmula infantil, ela é leite de vaca modificado, para que o nosso bebê possa tomar e que não faça tanto mal. Só que a fórmula infantil, ela é extremamente difícil de digestão. Então, o seu bebê vai levar em torno de 3 a 4 horas para sentir fome, para sugar novamente. Além do que o volume de leite sai com uma facilidade muito grande. Então, ele sai grande volume num tempo muito pequeno. Então, quando o bebê chupa, né, toma a mamadeira, né, e ele vai engolindo muito rapidamente, ele não vai conseguir se saciar com aquele volume que ele se saciaria no seu peito. Ele vai pedir mais e aí você vai dar um volume ainda maior. Quando a gente come muito, o que acontece? A gente leva muito tempo para conseguir digerir aquela comida. E quando o estômago está muito cheio, é muito difícil fazer digestão. Lembrar de nós, qualquer um de nós passa mal quando come 3 pratões de feijoada. Qualquer um de nós passa mal se vai num rodízio de pizza e come demais. Então o bebê é a mesma coisa, o bebê não tem gula. Ele vai tomar esse volume porque ele precisa também matar a necessidade de sucção. Só que a sucção na mamadeira é muito rápida e aí ele não se saciou adequadamente. E aí ele vai querer um volume maior para tentar saciar essa vontade de sugar e vai encher demais esse estômago. E aí ele vai ter uma dificuldade de digerir esse leite e ele vai dormir por um longo período. E aí ele vai mamar menos ao seu peito e quando ele mama menos ao seu peito, diminui produção. E quando ele vai vir sugar no seu peito, ele vai reclamar. Vai reclamar por quê? Porque não sai o volume que saía na mamadeira e porque ele está sugando no peito da forma com que ele sugava na mamadeira, que é assim. E quando ele suga assim, ele não consegue extrair leite. E aí o bebê chora, o bebê reclama, ou ele fica só chupetando aquele mamilo sem conseguir extrair leite e ele vai ficar com fome. E aí diminui a produção de leite da mãe, o bebê perde peso e acaba levando a um desmame precoce, porque a cada vez ele vai reclamar mais para ir para esse peito sugar, porque ele quer aquele volume grande da mamadeira, que ele quer sugar da forma com que ele suga a mamadeira. Então, chupeta e mamadeira fazem reduzir a produção e levam ao desmame precoce. E isso, infelizmente, é muito comum acontecer, principalmente ali no início, nos primeiros 2 meses é muito comum, mas pode acontecer em qualquer momento da amamentação. Chupeta e mamadeira interferem em qualquer momento da amamentação, aos 2 meses, aos 6 meses, 4 meses, então é melhor que a gente não ofereça.
Então, sempre lembrar, se precisar oferecer alguma coisa para o bebê, leite no copinho. Quais são os sinais? Realmente, Anne, e se eu estou com pouco leite, qual é o sinal que eu estou com pouco leite? Primeiro sinal, né, que a gente vai observar é que esse bebê realmente vai sugar e a gente percebe que esse bebê está ficando com fome, está ficando insatisfeito. E aí, né, esse bebê quer vir para o peito novamente. Aí você vai perceber que esse bebê vai ficar muito tempo ao seu peito e que ele está normalmente ficando insatisfeito, que ele está precisando de um volume maior. Então, como é que a gente pode estar fazendo? Uma das coisas principais nesse momento, né, é a gente ficar tranquila. Quando a gente aumenta a nossa ansiedade, o nosso estresse, a nossa preocupação, consequentemente vai fazer com que a gente tenha uma pouca liberação do hormônio, porque influencia muito na liberação desse hormônio que produz o leite e também na liberação do hormônio que faz o leite sair para fora. Então lembrar que às vezes o peito tem leite, mas eu estou muito ansiosa, muito preocupada e muito cansada e pensando que realmente meu bebê pode estar passando fome, e o bebê vai sugar o peito e vai sair pouco leite porque eu não consigo relaxar o suficiente nem para liberar o hormônio para esse leite sair adequadamente e nem liberar o hormônio para que esse leite seja produzido adequadamente. Então, uma das primeiras coisas é a gente lembrar que a gente precisa realmente ficar tranquila. Quando a gente consegue ficar tranquila, em poucos dias essa produção vai se normalizar. Em poucos dias a gente vai ver que o nosso bebê vai começar a ficar mais satisfeito no peito. Uma coisa importante, talvez, mães, é a gente pensar naquilo que a gente está fazendo como uma rotina para nós, né? Eu estou me alimentando, às vezes o pouco leite também está relacionado à nossa alimentação. Será que eu estou comendo o suficiente? Será que eu estou conseguindo me alimentar adequadamente? Será que a demanda que eu estou usando de energia para produzir leite está entrando no meu organismo? Que nem um carro anda sem gasolina, então a gente pode lembrar que a gente pode tomar água à vontade, mas se a gente não comer, a gente não vai ter leite. Então eu tenho que me nutrir de uma forma adequada. Existem alguns alimentos que vão ajudar a aumentar essa produção, que são os galactogogos que a gente fala. Para algumas mães funciona super bem, para outras mães nem tanto, mas a gente orienta que a mãe faça essa tentativa. Algumas ervas, né, alguns chás ajudam muito a melhorar isso. Então eu já falei em algumas postagens que, por exemplo, o chá de erva doce é excelente. Para algumas mães ajuda a melhorar muito a produção de leite. Outras mães preferem comer, outras mães preferem fazer uma canjica bem rica em açúcar, bem calórica. E sempre a gente tem que lembrar que não é só a comida, mas é aquele fator que às vezes a gente coloca na comida, né? Que é o carinho, que é o preparo, que é alguém cuidando de você. E isso te faz um bem tão grande que faz com que você se sinta cuidada, você relaxe e aumente sua produção de leite. Outras mulheres gostam muito, né, do anis estrelado, gostam muito também do feno grego, que pode ser inclusive utilizado em cápsulas, né, que também é um chá que pode ser feito em chá ou em cápsula, a mamãe pode tomar. E depende de cada mãe. Medicação a gente tem, assim, normalmente a gente tem evitado a prescrição de medicação e procurado, assim, atender as necessidades daquela mulher. Às vezes o apoio, uma informação adequada, a tranquilidade é o que vão fazer toda a diferença para que a gente evite medicações. Algumas medicações eram prescritas muito comumente para as mulheres e a gente realmente prescrevia, sem, no entanto, entender que aquela medicação podia estar trazendo prejuízos ao bebê. E hoje a gente realmente sabe que essas medicações, elas não são indicadas mais porque realmente elas podem trazer alguns prejuízos à criança. Então, evitar medicações, procure realmente repousar, descansar e fazer com que esse seu seio realmente tenha um tempo para produzir esse leite. Que tempo é esse?
é o tempo de um intervalinho de um cochilo, é o tempo de um intervalinho, às vezes, que você deita lá e escuta uma música, talvez você não consegue dormir, porque você fica pensando ali no bebê, mas você coloca uma música, você estica suas pernas, você relaxa, você consegue melhorar essa produção. Quando nós pensamos em pouco leite, uma coisa muito angustiante para as mães é o pouco ganho de peso, né? Então a mãe está ganhando, o bebê está ganhando pouco peso, o que eu faço? Então necessariamente, né? Quer dizer, não necessariamente é preciso introduzir fórmula. A gente pode usar o nosso próprio leite. Anne, mas eu já estou com pouco, eu ainda vou usar o meu? Mas lembre que às vezes em determinado horário do dia sua mama está muito cheia. Então, a maioria das mães relata que no início da manhã elas têm uma grande produção. Pode extrair o leite de manhã para deixar esse leitinho para ele ser oferecido naquele momento do dia mais crítico, como no final da tarde, no início da noite, que aí às vezes, quando você consegue oferecer o seu leite no copinho que você extraiu lá no início da manhã, e dá um intervalinho para você comer, descansar, tomar um banho, essa produção vai melhorar. Outra situação também que é legal e que é importante que a gente fale aqui é a questão da ordenha, né? A ordenha ela é fundamental. Algumas mulheres conseguem triplicar o volume, a produção de leite, só fazendo ordenha nos intervalos das mamadas. Então, se você está observando que a sua mama está ficando um pouco mais vazia, que você percebia que ela estava muito mais cheia e você quer ter essa produção maior, faça a ordenha nos intervalos das mamadas. A ordenha, ela sempre vai iniciar com a massagem. Então, eu tenho que fazer a massagem, eu posso começar a massagem, um movimento de caracol, circulando a areola para estimular a liberação desse leite. Com esses 2 dedinhos eu vou apertando, soltando, apertando, soltando, apertando e soltando. E eu vou fazer esse movimento em toda a mama. Eu posso também, se eu acho difícil fazer assim, fazer com a palma da mão, esse movimento circular, ou com a extensão dos dedos, ó. Faço com a extensão dos dedos, faço essa massagem. E depois que eu faço a massagem, tomo um golinho de água e vou fazer a ordenha. Quanto de leite eu tenho que tirar? Não importa quanto de leite você vai tirar, importa quanto de estímulo você vai fazer. Então você tem que fazer pelo menos de 10 minutos em cada mama. Eu oriento 10 minutos em cada mama. Anne, mas estou muito cansada. Pelo menos então 5 minutos em cada mama. 5 minutinhos em cada mama. Faça essa ordenha, você pode fazer a ordenha dessa forma, pode fazer dessa forma. A ordenha manual ou mecânica, Nelise? Eu gosto muito de orientar a ordenha manual, porque com a ordenha manual eu não faço um trauma no mamilo, não deixo esse mamilo sensível. E eu conheço o meu peito, eu toco o meu peito. Da mesma forma que o bebê toca o peito e esse leite é liberado, quando eu toco o peito, mais facilmente eu vou conseguir ter a liberação do estímulo da ocitocina. Anne, mas eu posso retirar com a maquininha? Pode retirar com a maquininha, que vai ser um estímulo também. Mas o estímulo da mão, principalmente no início da ordenha, ele é fundamental para que esse leite flua melhor. Quantas vezes eu devo fazer essa ordenha para aumentar a produção de leite? Pelo menos 3 vezes ao dia, pelo menos, com intervalos de uma certa frequência. Então, se eu tirei às 10 da manhã, eu vou tirar às 2 da tarde e eu vou tirar às 7 da tarde. Mais ou menos esses intervalos para que eu tenha um estímulo maior. Quanto maior o estímulo, maior a produção. Então, estimular bastante a mama vai ajudar a fazer com que você consiga aumentar a sua produção de leite. Então, mamãe, eu quero que vocês guardem isso, né, para vocês. É uma coisa bem importante que eu vou falar agora e quero frisar muito nisso. Se você quer passar pelo período dos 2 meses, sem ter essa preocupação grande do pouco leite, sem essa dificuldade, essa ansiedade de que você não tem leite suficiente para o seu bebê,
retire o seu leite desde o início da amamentação. Comece a retirar e fazer ordenhas nos intervalos das mamadas, para que você mantenha essa produção de leite do início até esse período, que é um período bastante crítico para as mães. Então, se você retirar o seu leite, mãe, se você fizer essa ordenha com frequência desde o início da amamentação, além de você poder ajudar outros bebês doando o seu leite, você com certeza não vai passar por essa fase crítica aos 2 meses de idade, que é uma fase do estirão de crescimento que realmente você vai precisar de um volume muito maior do que aquilo que você está produzindo. Lembrar então que quanto mais você retira, quanto mais você amamenta, mais leite você vai ter. E se por acaso, mãe, você tiver com pouca produção e até autorregular essa produção, você realmente precisar oferecer uma complementação para o seu bebê, seja com o seu leite ou seja com uma fórmula infantil, lembrar que isso deve ser feito da forma mais adequada possível. O que a gente utiliza? Primeiro, leite no copinho, deixa o bebê mamar à vontade e depois que o bebê mamou à vontade, se ele ainda está se sentindo muito insatisfeito, você oferece o leite no copinho. Tá, Anne, mas ele reclama muito ao peito e ele está reclamando o tempo inteiro quando ele vem para o peito, porque ele tomou uma madeira por uns dias, ele está queixando muito do fluxo. O que a gente pode usar? A técnica da relactação. Então aqui, ó, o copinho, né? Que copinho eu posso usar? Qualquer copinho de vidro, esse aqui é um copinho específico para leite humano, né? Tem que cuidar, não pode ser um copo com uma bordinha que corte, então aqueles copinhos de café descartável, aqueles copos não são indicados. Utilizar um copo de vidro desse tamanho ou esses copinhos específicos. Nunca colocar um volume grande de leite, no máximo até a metade, e oferecer sempre para o bebê sentadinho. E também usar a técnica da relactação com a sondinha. Mas a sonda também vai fazer com que tenha um fluxo muito grande e depois você vai ter dificuldade de tirar essa sonda. Então eu gosto muito de orientar, ó, vou fazer aqui para vocês verem, um nozinho, ó, estão vendo? Então eu vou dar um nó na sonda, tá dando para ver bem? Dei um nó bem apertadinho. Quando eu dou esse nó, eu faço com que o fluxo que vá, né, do copo, né, que eu vou colocar aqui no copinho para vocês verem, o leite está no copinho, e a outra ponta vai estar lá no peito, na boquinha do bebê. Quando eu dou esse nozinho, eu faço com que esse fluxo não seja tão grande. Então ele vai sugar mais tranquilamente e no momento que você vê que o bebê, né, tá sugando bem, tá se satisfazendo, você vai ficar mais tranquila e esse leitinho vai descer com mais facilidade com o passar dos dias. Então usar realmente a técnica da relactação ou translactação. Relactação com o seu próprio leite, translactação com a fórmula, mas é tudo a mesma coisa, é sonda peito, tá? Evitar sonda dedo, né? Alguns profissionais ensinam colocar sondinha no dedo e pôr o dedo na boquinha do bebê. Isso imita muito uma mamadeira, vai fazer com que o bebê tenha um posicionamento errado de língua, de músculos de sucção da face e acabe prejudicando também a amamentação. Então não é para fazer sonda dedo. Sonda dedo é uma técnica utilizada por profissionais, por fonoaudiólogos, para estimular a sucção no bebê quando o bebê não tem uma boa sucção, quando o bebê está aprendendo a sugar, principalmente prematuros, mas não é para ser utilizado como forma de alimentar o bebê. Forma de alimentar o bebê é sonda peito. E aí a colherinha dosadora. Colherinha dosadora vocês podem procurar na internet, eu acabei não trazendo uma aqui, mas é uma colherinha de plástico com silicone e tem um dispositivo que o leitinho fica dentro, você vai virando e o bebê vai tomando, tá? Lembrar sempre que tudo que for oferecer para o bebê de líquido, sentadinho. Nunca o bebê deitado, né, totalmente deitado, nem fazer com que esse bebê tome quando está chorando. Espera o bebezinho parar de chorar, oferece para o bebê com cautela, só encosta esse leitinho ali para ele sentir que tem e ele vai buscando devagar, seja na colherinha dosadora,
seja no copinho, para que esse bebê tome com cautela e não tenha risco de engasgo. E sempre o bebê sentadinho, né? A mãozinha aqui, segurando, sustentando, para que a gente possa oferecer a esse bebê alimentação sem nenhum risco de engasgo. Ok, meninas? Então, é essa técnica que eu gostaria muito de passar para vocês. Gostaria muito que vocês realmente lembrassem de todas essas informações que eu passei aqui, são extremamente valiosas, porque vocês realmente vão sentir essa dificuldade, principalmente um pouquinho mais à frente. Nos primeiros dias vocês sempre vão ter muito leite, e o pouco leite vocês vão sentir um pouco mais à frente. Então, lembrar que se vocês realmente conseguirem manter essa ordenha com frequência, se vocês manterem a livre demanda, deixarem esse bebê mamar à vontade, pelo tempo que ele quiser e no intervalo que ele quiser, vocês vão ter uma boa produção de leite. Se a dificuldade está na pega, tem vários vídeos meus falando sobre isso, vocês podem procurar lá, corrijam a pega, que automaticamente, quando o bebê começa a sugar melhor o peito, extrair melhor esse leite, vai aumentar essa produção.